Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você nessa manhã a palavra de Deus que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 3 que diz assim: Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também aos naus que, sendo tão grandes e levados de impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Como ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deitar alguma fonte da mesma manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou videira figo? Assim tampouco pode uma fonte de água, da água salgada e doce. Amém, queridos? Amados, nessa manhã eu vou contar para você o meu testemunho, um dos meus testemunhos. Testemunho, ele é um pouco grande, eu vou abreviar o máximo que eu puder, mas é necessário começar do começo para que você possa entender o final. Amém? Desde já eu já te peço que você compartilhe esse vídeo, dê o seu like, inscreve no canal. Se você está me vendo pela primeira vez, eu já tenho alguns vídeos aí no canal. Você compartilha, participa dessas orações que eu tenho feito, porque muito eu creio que vai abençoar a tua vida. Nesse testemunho é muito importante que famílias possam ouvi-lo, porque todos os dias Deus ele quer nos ensinar alguma coisa. E nós lemos aqui a palavra. Por que eu li com você essa palavra em Tiago, onde fala sobre a nossa língua? Porque a língua, amado, ela é uma bênção para nós, mas ela também pode amaldiçoar as pessoas e atrapalhar a nossa própria vida. Nós mesmos podemos ser amaldiçoados por ela. Então, queridos, eu quero iniciar o meu testemunho nesta manhã. Essa primeira parte eu não gosto muito de falar, mas é necessário para que vocês possam entender o final, como eu já falei antes. Então, queridos, quando eu ainda era criança, eu sofri muito desprezo, sentia muito rejeitada, apanhava demais da minha mãe e ouvia muitas palavras ruins, muitas palavras negativas, e aquilo ia entrando dentro do meu coração. Mas o amor que eu sentia pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos era tão grande. Eu sentia tanto desejo de ser amada, que eu, aos 7 anos de idade, eu já vivia no meio dos matos, porque eu sou de um lugar interior, de Minas Gerais, e ali eu procurando ajudar dentro de casa, porque na época a gente passava muitas privações, muita fome, muita necessidade de tudo, e a minha mãe naquele sofrimento, meu pai também, e tudo que eu queria era ser amada. A fome não me afetava, eu não sentia infeliz porque eu não tinha o que comer, e eu sentia infeliz por causa das palavras que eu ouvia, e porque eu não sentia amada.
Então, a forma de eu demonstrar para eles que eu amava eles demais era sair para os matos procurando alguma coisa para levar para dentro de casa para eles comerem. Às vezes eu voltava, a maioria das vezes, de mãos vazias, mas eu saía cedo, eu ia a Marapuca para ver se pegava algum passarinho, eu ia para os rios pescar, eu achava um pé de mandioca no meio do mato, e eu entrava naquele mato ali sem olhar se tinha cobra, se tinha nada, porque eu queria ajudar dentro de casa para ver se eles me enxergavam, porque tudo que eu fazia, na verdade, não era porque eu estava com fome, sim, estava assim também, mas não era tanto por causa de mim. Eu fazia isso porque eu queria que eles vissem que eu os amava, que eu queria ser amada por eles, eu queria ser vista de alguma forma. E na época minha mãe me batia muito, falava muitas palavras duras. Aquilo entrava dentro de mim, mas cada vez que ela me batia mais eu amava ela. Era um amor tão grande, que não cabia dentro de mim. Mas aquele mesmo eu amando tanto, eu fui sentindo aquela rejeição entrando dentro do meu coração. E eu fui ficando. Aí chegou um certo tempo da minha vida, eu estava muito doente, na fase de 12 para 13 anos. Então eu estava pele e osso. E aí eles resolveram me trazer aqui para Belo Horizonte. E para procurar recurso, para ver se me consultava, para ver se conseguia descobrir o meu problema. E eu sei que era muita coisa, além de muitos vermes, muitas coisas, e eu ainda estava muito deprimida. Mas o meu pai me trouxe para cá dizendo que ia me cuidar de mim, mas aí chegou aqui, ele não teve assim, paciência de me levar ao médico, porque era muito difícil. Ele me levou e me deixou na casa de uma tia aqui no interior de Belo Horizonte, e eu fiquei ali sem nada, sem ninguém, e ali eu não tive ali a ajuda que eu precisava. E eu, menina de interior, muito boba, não tinha conhecimento de nada, não conhecia ninguém, então fui deixada lá. Mas quando eu cheguei, aí eu já senti que não ia dar certo. Mas eu fiquei lá até que um dia eu falei com ela, com a minha tia, que eu ia trabalhar numa casa. Ali aquele povo mudou, me levou embora, e aí eu fiquei como que perdida. Então a minha mãe soube a notícia que eu tinha sumido. E então a minha mãe veio para cá, mudou para o lado de cá também. Aí ela mudou para cá, para Belo Horizonte, para o interior aqui de Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte, e começaram a me procurar, até que conseguiram me encontrar. Eu estava na casa dessa patroa minha, ela tinha mudado lá para o centro, lá para um bairro de Belo Horizonte mais próximo do centro, e eu estava lá com eles, e eles conseguiram o endereço de uma forma e me encontraram. Mas aí eu fiquei feliz demais, porque eu tinha reencontrado a minha família, muito feliz mesmo. E o meu amor por eles era muito grande, e eu sentia tanta saudade, e eu queria ficar junto com eles. Ali eu vim para casa, mas ali com uma semana, meu pai já não queria mais que a gente ficasse junto, porque ele disse que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ajudar em casa. E ali voltei a trabalhar nas casas de família, e aí eu ficava de casa em casa, porque eu ficava um tempo na casa, mas a vontade de ficar em casa com ele era tanta, que eu não conseguia ficar nas casas muito tempo. E ali eu queria ir embora, eu queria ficar em casa, mas aí sempre que passava umas 2 semanas já começava tudo de novo, e ali eu voltava e eu entrava em outra casa para trabalhar. Até que um dia eu já estava com 17 anos e eu fiquei doente. A minha patroa comprou os remédios para mim e eu nunca ganhei um salário completo, era sempre um mês salário ou 4% do salário. E ali meu pai pegava uma parte antes com 15 dias e nos outros 15 dias que sobravam do restante do mês eu levava o dinheiro para eles. E só que nesse mês eu não consegui levar o dinheiro, porque eu tinha ficado doente. A minha patroa comprou os remédios, mas depois ela descontou tudo de uma vez,
O mal que sobrou foi a conta de pagar a passagem para mim ir lá. Cheguei na casa deles, era por volta de 7 horas da noite, um bairro muito distante, muito difícil, não tinha ônibus, não tinha nada, já estava escuro. E eu cheguei lá de mãos vazias, mas o coração cheio, transbordando de amor. E eu chegava em casa, eu pedi bênção à minha mãe, e já fui falando com ela: mãe, eu não trouxe dinheiro hoje, porque a minha patroa descontou de remédio que ela comprou para mim e tal. Aí eu só vi quando meu pai chegou por trás, e ele me dava uns tapas na cabeça, nas costas, e aí ele falou uma palavra. Aí ele disse: nós estamos aqui precisando de dinheiro. Se não tinha dinheiro, não precisava de ter vindo. Naquele momento, aquela palavra, ela entrou no meu coração, na minha alma, de uma forma tão terrível, que aquilo que eu tinha vivido a minha infância inteira, simplesmente foi comprovado ali naquela hora, que eles não me amavam, que eles não me queriam por perto, eles queriam somente aquilo que eu pudesse dar. Então aquilo entrou na minha alma de uma forma, e eu falei com a minha mãe: eu vou embora então agora, eu vou voltar para trás. Mas a minha mãe na época, ela era muito tímida também, ela não sei porquê, ela não conseguia defender a gente. E ela simplesmente falou: não, se você for, eu vou te bater, eu vou te dar um couro, porque era tudo que ela sabia fazer. Então, eu passei aquela noite ali em claro, pensando que eu ia fazer da minha vida, que eu nunca mais ia voltar lá. E no outro dia eu fui embora. Mas isso foi o começo da minha destruição. Então, essa palavra que eu ouvi, ela entrou na minha alma como se fosse uma flecha aguda, e colocou lá dentro de mim, da minha alma, um sentimento, uma ruptura tão grande, um buraco tão grande que nada preenchia, ninguém preenchia. Então, eu voltei para essa casa onde eu trabalhava, e lá eu fiquei. Aí começou então toda a minha dor, porque naquela mesma semana, passada acho que uma semana, no final da semana, eu já comecei a sentir, comecei a sofrer estupro ali naquela casa. Eu já fui estuprada, e aquilo já comecei a sentir tão rejeitada, tão mal, aquilo doeu tanto, e eu não sabia como fazer, não tinha ninguém para contar, não podia confiar em ninguém. Aquela dor dentro do meu coração, dentro da minha alma, e agora eu queria morrer, porque eu já não tinha mais nada, não tinha família, não tinha ninguém, não me sentia amada por ninguém, e eu fiquei mal, mas eu fui tentando levar a vida, e eu fui ficando, e depois esse aí foi só o começo, que depois disso eu fui sendo estuprada várias vezes. Mas eu não podia confiar em ninguém, não podia contar para ninguém, porque nem a minha família ia acreditar em mim. Então eu guardei para dentro de mim. Aí eu arrumei um namorado na época para ver se eu disfarçava aquilo, mas ele não, ele era uma pessoa tão maravilhosa, uma pessoa tão honesta, que ele nunca quis tocar em mim, porque eu queria que ele descobrisse que eu não era mais virgem. Porque naquela época, irmão, eu estou falando isso é coisa de praticamente 40 anos atrás. Não era igual hoje, que hoje as coisas está modificada, né? Essas coisas já não têm mais valor. Mas naquele tempo era muito difícil. Então eu terminei esse namoro com ele, porque ele era muito sério, e eu não ia conseguir aquilo que eu pensava, que eu não tinha coragem de contar para ele que eu não era mais virgem, porque eu tinha medo que ele fizesse algum mal comigo e eu não me deixasse. Então eu mesmo terminei aquele namoro e decidi: vou acabar com a minha vida agora. Então eu tomei a decisão de suicidar, e foi onde a primeira vez que eu tentei suicídio. Então eu peguei todos os remédios que tinha na casa da minha mãe. Minha mãe na época tinha problema de coração, outros problemas de saúde. Eu fui juntando tudo, remédio, já tomava Diazepam, e eu juntei tudo, todos aqueles remédios, enchi as mãos e tomei, fui engolindo punhados de comprimidos, e deitei e fiquei só esperando a morte. Mas infelizmente eu não morri, né? Tanto que eu estou aqui agora, né?
Então eu não morri. Quando eu acordei, abri os olhos pela manhã, eu só não conseguia mexer na cama, eu não tinha movimento nenhum no corpo. Eu não conseguia mexer, porque eu não tinha força para levantar, nem para mexer com as musculaturas. Então, minha mãe me levou, né, esse dia para procurar um médico. Ela arrombou a porta, né, e me tirou de lá, me levou para procurar um médico. Não consegui ajuda no primeiro hospital que nós fomos. Aí ele voltou, me deixou numa clínica de um outro médico, perto da minha cidade, perto de onde eu morava. E lá esse médico, descobrindo que eu não era mais virgem, ele estuprou de mim todos os dias que eu fiquei. Ele me empanhava, me colocava no colo, colocava no chão e vinha para cima de mim. E ali eu desmaiava, não via nada, mas depois eu me acordava toda suja, e ali eu entendia que eu tinha sido abusada. Então ali foi me matando aos pouquinhos. E ali eu decidi, então, agora eu já não ia mais. Eu ia sair de casa. Não dava mais para ficar na casa dos meus pais. Era muito vergonhoso, eu sentia muita vergonha. Então eu fui morar, né, sozinho. E ali depois eu conheci uma pessoa que me prometeu amor eterno. Um homem muito mais velho do que eu. Mas eu, achando que ele me amava de verdade, então eu fui morar com ele. Mas ele era tão ruim, ele bebia muito, ele judiava muito de mim. E desse homem eu tive 2 filhos. E eu vivi com ele quase 9 anos, separei dele 6 vezes por minha conta. E na 7ª vez, o Senhor Deus me tirou de lá, porque eu estava para morrer, já estava condenada à morte, tanto fisicamente como ele mesmo já tinha comprado revólver, já tinha me tentado matar de faca, de todas as maneiras, porque ele era muito ciumento. Eu não podia olhar para lugar nenhum, não podia nem abrir a porta, fiquei em casa privado, trancada, mais de 2 anos e meio antes de eu ter meu primeiro filho. E depois a minha vida foi assim, ali eu já tinha perdido a esperança de vida mesmo. Então eu pensava, eu vou morrer aqui, não tem mais jeito. De qualquer forma eu vou morrer, mas era tudo também que eu queria, morrer mesmo. Porque eu achava que se eu morresse, acabava com o meu sofrimento. Mas ali, Deus não permitiu que eu morresse. E aí Deus usou a minha mãe, aí para a glória de Deus, a minha mãe já havia convertido ao Senhor, já tinha entregado a vida para Cristo, e foi aonde a minha mãe começou a lutar pela minha vida. E para a glória de Deus ela conseguiu, e ela me buscou, e ali eu já saí de lá, já fui para a igreja, e aceitei Jesus como meu Salvador. E ali eu fiquei, aí eu me imaginei comigo, agora eu pensei, agora sim, agora eu vou ser amada. Eu vou ser amada, eu vou amar todos e todos vão me amar. E eu nunca mais eu vou sofrer, isso não, vai acabar isso. Mas no meu pai aquilo ficou dentro de mim. Eu não conseguia esquecer as coisas. Então aquela ruptura, aquela dor, ela nunca tinha acabado. Ela ficava lá dentro o tempo inteiro. E eu sempre pensava, meu pai não gosta de mim. E eu sempre pensava naquilo. Mas eu fui levando, já tinha 10 anos que eu já estava na igreja, já era crente, convertido, trabalhando na obra. Mas aquele vazio, aquela coisa estava lá dentro, aquela dor ainda estava aqui dentro. E foi aí que então eu fui, né, eu mudei de ministério, de um outro ministério para outro, cheguei lá amando todos e amava todo mundo. E eu achava que as pessoas também me amavam como eu amava elas. Mas foi então que bastou que uma irmã, ela se rebelasse ali, que ela era falsa comigo, e ela falasse mentira, inventasse mentira de mim para o meu pastor. Foi o suficiente para mim. Quando eu descobri, esse pastor me chamou para conversar, e ali eu desabei chorar. E ali eu chorei. E eu chorei 3 dias e 3 noites. Eu não comi nem bebi. Só chorava. E foi aí eu fiquei de cama. Aí eu fiquei de cama e eu fiquei mal. Ali, e quando foi um certo dia, eu fiz xixi na cama. Quando eu fiz xixi na cama, eu entendi que eu não estava bem. Aí eu falei, aí nessa época, olha, eu esqueci de falar isso no início,
Mas quando eu fui para a igreja, depois de 3 anos e pouco eu estava na igreja, Deus me deu o meu marido, para a glória de Deus. Hoje eu sou casada, eu já tinha 10 anos que eu estava casada quando isso aconteceu, tá? Então eu estava já casada, meu marido me amava e me amava, e eu tinha o carinho dos meus filhos, mas aquela dor, ela continuava dentro de mim. Então, quando aconteceu esse fato nessa igreja, essa irmã, ela inventou mentiras sobre o meu respeito, eu desabei, e aquela dor, aquela dor que eu sofri, todos aqueles anos, ela voltou com tanta força, que eu já não tinha, eu só sabia chorar. Então, quando aconteceu esse fato, eu fui procurar um médico. Cheguei no médico, ele me desenganou. Aí ele começou a minha saga, porque ele disse que eu já não tinha mais jeito, o meu caso já era passado. Naquele tempo a depressão, ela não era tão conhecida como ela é hoje. Naquele tempo a depressão, ela era de difícil compreensão, as pessoas não compreendiam isso. Então eles não conheciam muito bem como tratar. Então ali ele falou para mim: olha, eu não posso te ajudar, porque o seu caso já é depressão passada, seu caso você já está, já não tem mais jeito para você. Eu vou te encaminhar para uma especialista, amiga minha, para ver se ela pode te ajudar. E eu cheguei nessa especialista, onde ele me encaminhou, ela também me desenganou, e ela falou: seu caso já não tem mais jeito. Se fosse no início tinha jeito, mas agora já não tem mais jeito. Então, só que eu vou te passar um remédio, você vai usando para você sentir mais alegre. Então ali ela me deu ali um remédio, eu esqueci o nome dele, não é sertralina, é um outro nome, mas ele me tirou totalmente o apetite. Aí com 3 dias que eu estava usando aquele remédio, eu já andava tremendo para casa fora. Eu já não estava dando conta nem de andar dentro de casa direito, de tanta fraqueza que eu fiquei. E ali ela tinha me dado um outro remédio, e de repente eu comecei também a ter convulsões. Aí quando dava convulsão, meu marido me levava em outro médico, chegava lá e eles falavam: olha, esse remédio aí ela não pode tomar, então tira dela imediatamente, eu vou passar outro, que ela vai tomar e ela não vai dar convulsão. O caso dela não tem jeito, ela já está, o caso dela já está passado, ela não tem mais recurso, mas eu vou tirar esse remédio aqui para ela sentir melhor. E passava aquele remédio para mim. Quando eu chegava em casa, no segundo comprimido que eu tomava, aí me dava outra convulsão mais forte do que a primeira. E assim eu fui vivendo de convulsão em convulsão. Isso foi no ano de 1998 que isso começou. Então eu fui desenganada pelos médicos no ano de 1998. Aí começou a minha saga de andando de médico em médico, e ninguém podia me ajudar. Todos me davam remédios e os remédios só me faziam mal. Então eu fui ficando de mal a pior, e todas as pessoas que me visitavam falavam: não tem jeito, ela vai morrer. E eu fui ficando naquela situação. Aí quando foi um dia, no final de ano, já de 1999, era no final de dezembro, no dia 31 de dezembro de 1999, eu queria ir para a igreja, para a vigília, passar na igreja no final do ano, e ali eu senti que aí eu ia ter uma convulsão. E aí eu falei com meu esposo: me leva na policlínica, porque eu estou sentindo que vai dar de novo aquele negócio. E ali eu falei com ele: porque eu quero ir na igreja hoje à noite. Aí ele falou: tá bom, então nós vamos lá agora. Chamou uma ambulância, me levou. Mas antes que eu entrasse dentro do hospital, eu já estava em convulsão. Ali eu entrei em convulsão naquele hospital, e ali a médica que estava lá não tinha experiência alguma, mandou aplicar um medicamento na minha veia. E aquele medicamento, ele subiu para a minha cabeça, ele tirou parte do meu cérebro, do meu oxigênio do cérebro. E eu comecei a ter arranco, apagou tudo, e eu não conseguia enxergar o rosto do meu marido, não conseguia enxergar ninguém, e eu só ouvia as vozes, mas aquilo estava tirando todo o meu oxigênio.
E ali eles foram correndo chamar a médica, e aí ela mandou dar outra injeção no outro braço para reverter o efeito daquela primeira. Mas mesmo assim, aquela injeção, aquele que ficou, ela desceu para minha coluna e ela travou as minhas pernas e eu não conseguia mais andar. E foi então que eu andava em cadeiras de rodas e nos braços do meu marido, em casa nos braços do meu marido, nos hospitais, nas cadeiras de rodas. E ali eu ficava naquela situação, cada vez que me dava aquela convulsão, era para morrer. E eu ficava, teve uma vez que eu tive quase morte, 3 vezes, mas teve uma vez que eu tive quase morte. Os meus olhos encheram de sangue e tudo em mim ficou preto, tudo por dentro, todo cheio de sangue, aquele sangue parece que cozinhou dentro dos meus olhos. Fiquei com a boca roxa e eu já estava praticamente em quase morte. Mas aí o Senhor me trouxe novamente à vida e eu continuei naquela situação, não morri, mas aí voltei para casa e fiquei. Mas ali eu não conseguia andar, eu não conseguia falar mais, eu falava gaguejando, eu não conseguia falar o nome do meu marido, que é tão pequeno, é só 3 letras. Eu não conseguia falar o nome do meu marido inteiro, sem desmaiar. Aí eu desmaiava, não conseguia comer porque eu não tinha força para engolir a comida, porque o oxigênio faltava. Eu tinha que respirar, eu não dava conta de respirar e comer ao mesmo tempo. Então eu fiquei 46 dias sem comer, só bebendo um copinho de soro caseiro que o meu marido fazia para mim, ia me dando na colher ali algumas horas no dia, para que molhasse a minha boca. E eu também não sentia mais fome, eu não sentia mais dor, eu não sentia mais nada, eu estava quase como um vegetal. Foi aí que começaram pessoas a oferecer para mim, procurar ajuda para mim em outros lugares. Aí, então, a assistente social da policlínica da cidade onde eu moro, ela ofereceu, minha irmã procurou ela e ela propôs em prontidão em ajudar. Foi onde conseguiu para mim uma vaga no hospital lá de Belo Horizonte, porque os médicos ficaram muito interessados em me conhecer, para ver se descobriam como me ajudar. Mas nesse tempo eu já estava periosso, eu já estava totalmente desidratada, não tinha mais, eu já não tinha movimentos direito. E eu fui levada para lá, mas eu estava consciente, eu ainda tentava conversar, mas sempre que eu ia conversar eu desmaiava. Mas eles aí meu esposo fez com eles um compromisso lá no Hospital Dia do Galba Veloso de Belo Horizonte. E ali eles fizeram ali um compromisso de me deixar ficar lá no Hospital Dia por 2 semanas, para fazer exames, para tentar descobrir o meu problema. Se o meu esposo concordasse, era para assinar um termo de responsabilidade, que eu ia entrar todos os dias, 8 horas da manhã, e sair de lá 4 horas da tarde. Aí eu ia no carro da prefeitura e ele me deixava lá, e de tarde meu esposo me buscava também. Aí eu concordei, eles perguntaram se eu concordava, eu disse que concordava, e eu fui para aquele lugar. Quando eu cheguei naquele lugar, que eu sentei para conversar com o médico fumando o tempo inteiro, todas as pessoas que eu olhava fumavam, aquilo foi me dando uma angústia tão grande, e eu comecei a pensar dentro do meu coração, não é possível que eu estou nesse lugar. Ali eu desmaiei e me levaram para a cama, e eu fiquei deitado o dia todo, mas ali no meu coração, aí antes, quando eu cheguei ali, quando eu entrei naquele lugar que eu abri, quando eu voltei do desmaio, eu tive uma visão, e quando eu tive uma visão, eu vi ali um sol quente, um monte de pote seco, tudo rachado, encostado em volta do muro, e ali naquele momento eu entendi, e eu falei, meu Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é um Deus vivo, o Deus deles é um Deus morto, mas o Senhor é um Deus vivo, e eu não vou ficar aqui, eu não posso ficar aqui, eu sei que o Senhor pode me curar, eu não vou ficar aqui, Senhor.
E coloquei aqui no meu coração, só pensava aquilo o tempo todo, pensando, esse pensamento ficou dentro de mim, e eu pensei, ou eu não vou voltar mais para cá. Ali, na hora que completou o horário do meu esposo me buscar, que ele chegou, então eu olhava para ele, a única coisa que eu sabia era chorar. E eu chorava, e ele me perguntou como que eu estava, e eu chorava mais ainda. E aí eu entrei no carro, né, da prefeitura, e nós viemos embora. Na hora que nós deixou na porta, minha mãe estava me esperando. E então eu queria pedir bênção, mas eu não conseguia falar. Então eu falei só a primeira letra, bebê, e meu marido foi me levando. E ali eu já tinha colocado no meu coração que eu ia tomar banho sozinha esse dia, porque nem no banheiro eu não ia sozinha. Meu marido tinha que me levar no banheiro todos os dias, ele me dava o banho, ele que me levava para fazer as necessidades. Então eu falei com ele, aí esse dia eu tinha falado com Deus, no meu coração já estava determinado, hoje eu vou tomar banho sozinha, porque eu quero lavar até minha alma, eu quero tirar aquela fumaça de cigarro que impregnou no meu cabelo, e eu não quero mais sentir esse cheiro. E ali eu fui falar com ele, e eu fui pelejando para falar com ele, e para a glória de Deus, o Senhor tirou aquela gagueira naquela hora, e eu fiquei falando baixinho. Mas aí eu falei com ele, me deixa aqui sozinha, e ele não queria, mas com muita insistência, ele me colocou lá. Eu falei para ele, abre o chuveiro, ele abriu o chuveiro, e eu fiquei sentada ali naquele chão do banheiro, e ali eu fui lavando o meu cabelo, e fui lavando a minha alma, e fui falando com Deus, e fui falando, meu Deus, se o Senhor me deixar ficar naquele hospital, ficar naquele lugar por 2 semanas, igual eles estão querendo que eu fico, nunca mais eu vou falar que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor batiza, porque, Senhor, eles vão falar que eu sou louca, eu nunca mais vou poder falar do Senhor. Mas se a vontade do Senhor é me levar para a glória, se o Senhor quer me recolher da terra, em nome de Jesus Cristo, o Senhor pode me levar, que nem nada vem impedir o Senhor de fazer isso. Então, porque todas as vezes que eu dava aquela convulsão, que eu pensava, é agora que vou partir, meus filhos eram pequenos, começava a chorar muito, meu marido ficava desesperado, e eu pensava, por causa deles, Deus não está me recolhendo ainda, por causa de amor a eles, Deus está me deixando ficar aqui. Então, e eu falava com Deus, então se for da vontade do Senhor, o Senhor vai me levar, mas se a vontade do Senhor é que eu fale o amor do Senhor na terra, o Senhor vai me voltar a minha voz, vai me colocar de pé, vai me curar, para que eu possa testemunhar das maravilhas do Senhor, para que eu venha falar do amor do Senhor na terra. E ali eu terminei de falar com Deus, ali meu esposo batendo na porta, e eu falei, aí eu terminei, depois de tomar o banho, eu saí, eu arrastei lá no chão, e ali eu consegui destrancar a porta. Meu esposo me pegou com um roupão, me colocou em cima da cama, e ali foi a hora de eu falar com meu esposo. Ali eu falei com meu esposo, me promete uma coisa. Ali eu conseguia falar baixinho, sem desmaiar, e eu falei, me promete uma coisa. Ele falou, prometa, amor, fala o que você quer. Eu falei para ele, você vai me prometer que você vai me ver morrendo aqui nessa cama, você vai me ver estribuchando na cama, mas você não vai me levar para lugar nenhum, você não vai me levar para o hospital de Picas, você não vai me levar para o hospital de Belo Horizonte, você não vai me levar para o hospital de São Paulo, você não vai me levar para esse lugar, nem na policlínica, lugar nenhum, porque eu não quero ir mais, você vai me deixar morrer. E nesse momento a minha mãe estava lá, e a minha mãe falou para ele não queria prometer, os olhos encheu de lágrimas. Ele disse, eu não posso prometer isso. Aí eu falei com minha mãe falou para ele, meu filho, promete, eu sou mãe, eu sei o que você está sentindo, eu também vou sentir muito, mas se ela quer, então promete para ela que você vai, que você vai deixar. E aí ele falou, então tá bom, eu prometo. Aí ele prometeu ali, eu senti feliz, porque eu pensei, vai acabar o meu sofrimento. Mas eu esqueci de falar que antes de eu ir para esse hospital,
Antes de eu ir para esse hospital, antes de eu ter essa conversa com Deus, eu havia pedido perdão para o meu pai. Eu havia perdoado o meu pai. Então eu perdoei o meu pai. Eu perdoei ele de todo o meu coração. E eu perdoei de alma. E naquele momento ali, então eu estava propício para receber o milagre de Deus. Então quando foi lá para as 8 horas da noite, eu senti fome. Eu senti fome pela primeira vez dentro de 46 dias. Eu senti fome. E ali eu falei com meu esposo, eu estou com fome. E ele falou para mim, antes disso ele não tinha me dado o remédio que lá no hospital tinha dado para ele me dar em casa, porque o outro ia tomar só lá no hospital. Aí eu perguntei para ele, você não vai me dar o remédio? Ele falou, não. Para quê? Você vai morrer mesmo? Então eu falei, então tá bom. Fiquei mais feliz ainda. Mas aí eu comecei a sentir fome. E aí eu falei, agora estou com fome. Ele falou, graças a Deus. Correu lá, falou com a minha mãe. E ela preparou ali a comida, ele me pegou, me levou, me sentou na cadeira, colocou na mesa e sentou do meu lado, minha mãe sentou do meu lado, e eu consegui comer a primeira garfada de comida, engoli e não desmaiei. A segunda também, a terceira e assim sucessivamente, e eu comi toda aquela comida durante aquele tempo. E ali eu fui, depois que terminei, tomei um pouco de água e fui para a cama novamente. E no outro dia, eu já amanheci bem melhor, eu já estava sendo curado, Deus já tinha me curado. Mas ali, quando foi no outro dia, lá para as 9 horas da manhã, o médico lá do hospital, ele ligou lá para minha casa, e ele queria de todas as formas que eu fosse. E eu falei para ele que eu não ia mais. Aí eu já consegui falar com ele, ainda rouca, não estava gaguejando, mas estava rouca. Mas aí eu falei com ele, o senhor está vendo a minha voz? Olha para o senhor ver, lá naquele lugar todo mundo fuma, então vocês estão mais ansiosos do que eu, então eu não vou mais. Eu sou serva de Deus. E ele falou para mim, você não fuma? Eu falei, não, eu sou uma serva de Deus e o meu Deus já me curou. E ali eu tomei posse da minha cura. E ali quando foi, aí ele insistiu muito, mas eu falei com ele que não mesmo, e eu não cedi a ele. Então ali ele desistiu de mim, desligou o telefone. Aí a partir daquele momento Deus só foi me fortalecendo e eu fui sentindo cada vez mais curada. Lá para as 4 horas da tarde, a minha voz, eu já comecei a já andar um pouco mais. E ali eu já andava sem mancar, mancando de uma perna ainda, mas já estava bem mais firme. E ali depois, nas 4 horas da tarde, a minha voz já foi levantando, já foi saindo aquela rouquidão, e eu já fui melhorando completamente. Isso era numa quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, eu amanheci como uma pessoa que nunca tivesse sentido nada. E para a glória do meu Deus, nunca mais eu tive uma convulsão. Durante todos esses anos, hoje eu estou aqui para te contar esse testemunho, que Deus, Ele é maravilhoso. Mas foi necessário perdoar o meu pai, foi necessário perdoar tudo que eu sofri, para que eu também pudesse ter vida. Então, amados, o perdão, ele é o remédio que cura todas as feridas, que cura todas as dores. Se tem alguma mágoa no seu coração, perdoa, libera o perdão, libera para que você seja curado. Hoje Deus me usa como para trazer libertação das pessoas, faço trabalhos de libertação, e muito Deus tem me honrado, o meu trabalho. Muitas pessoas têm sido curadas através das minhas orações, e é por isso que eu fiz esse canal, para que pudesse ajudar pessoas que talvez esteja passando aquilo que eu passei, mas que eu sei que há um Deus que pode te curar, um Deus que pode te restaurar, e hoje eu fui restaurada para a glória do meu Deus. Então, amados, as lutas vêm, as dificuldades estão aí, mas uma coisa eu posso dizer, o meu Deus é maravilhoso, Ele tem cuidado de mim, Ele nunca me deixou só, e Ele tem sempre provado que Ele é comigo. Então eu quero dizer, eu amo meu pai, meu amor, aquele amor de criança que eu sentia por Ele, Ele voltou com toda a força do meu coração e da minha alma. O meu amor por Ele se dobrou. Hoje eu
sei amá-lo com a forma que Deus me ensinou a amar, de uma forma que eu sei que é o amor de Jesus Cristo. Então, amados, o amor, ele é também um remédio. Então ama, não tenha medo de amar, porque o amor é nobre, sabe? E graças a Deus hoje meu pai é convertido, ele foi transformado para a glória do nome do Senhor. A minha mãe é convertida, meu pai é convertido, e somos uma família abençoada para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Esse é o meu testemunho. Eu espero que você sinta a presença de Deus através desse testemunho. Você se sente também amado. E eu quero fazer com você uma oração agora. Não sei, muita demora, mas para que nós podemos fechar esse testemunho com chave de ouro para a glória do nome do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, é no nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu quero apresentar diante do seu altar de poder e graça, oh Deus, a vida desta pessoa que está me ouvindo agora e que está me vendo. Meu Deus, eu não sei o que ela está passando, o que ela tem vivido, eu não sei se ela tem chorado, se ela tem sentido rejeição, se ela tem sentido a falta de amor, mas eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso, que ama com amor incondicional. Em nome de Jesus Cristo, agora que o Senhor entra na vida dele, que o Senhor entra na vida dela, meu Deus, e que o Senhor vai apagando agora, meu Deus querido, toda essa dor, vai tirando do coração dela, meu Deus, essa mágoa. Oh Deus, ensina ela a perdoar, porque o perdão, meu Deus, é uma decisão, e quando nós decidimos perdoar, e nós confessamos de alta voz, eu te perdoo, em nome de Jesus Cristo, o Senhor entra, e o Senhor faz maravilha na vida daquela pessoa. Por isso, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, que o Senhor entra, meu Deus, agora com perdão, entra, meu Deus, com cura, entra com libertação nessa alma, vai trazer, meu Deus, agora a cura no corpo e na alma dessa pessoa. Mostra para ela, Deus, que tu és o Deus da vida dela, e o Senhor tem vida e vida com abundância. Por isso nós confiamos no Senhor. Eu quero entregar a ti, meu Pai, essas famílias, quero pedir que o Senhor ensina, meu Deus, esse pai, ensina essa mãe, oh Deus, a ter palavra de carinho, palavra de amor com seu filho. Ensina eles, ó Pai, a amar os teus filhos com amor incondicional. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dá sabedoria para que elas possam providenciar palavras de vida, palavra de edificação, e não palavra de destruição. Meu Deus, como a palavra em Tiago diz, que a língua, meu Deus querido, ela pode lançar bênçãos e maldição, mas que venha sair da boca desse pai somente aquilo para que possa abençoar o seu filho, que venha sair da boca dessa mãe somente palavra que possa abençoar esse filho, essa filha, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ajuda ela, Senhor, ensina ela, meu Deus, os preceitos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu entrego essas famílias nas mãos do Senhor, meu Deus, a teus cuidados, e te peço, Deus, seja com ela a tua bênção, a tua graça, por amor do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e graças a Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu querido, minha querida. Que Deus venha usar a tua vida também para ser canal de bênção na vida de outras pessoas, como Deus tem sido na minha vida, para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém? Tenha um ótimo dia. Que Deus possa abençoar os teus afazeres, a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Tudo que você fizer hoje seja abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.